Now is recording. Ok. Evelyn, com você, então. Eu também gostaria de agradecer a todos os alunos do nosso grupo e os membros externos que estão prestigiando a banca também. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? E estão enxergando a minha apresentação? Perfeito. Sim. Então, obrigada pela presença de todos, principalmente pelos membros da banca. Hoje eu vou apresentar a minha tese de doutorado e eu vou apresentar em português em função dos membros da banca serem brasileiros e tudo mais. A gente tinha combinado com o professor Hervé sobre isso. Então, o título da tese é a caracterização avançada de ligantes e misturas asfálticas brasileiras. O meu orientador é o professor Luciano Spest e o co-orientador é o professor Hervé de Benedetto. O sumário dessa apresentação consiste numa introdução, uma breve revisão da literatura. Eu não vou adentrar nessa parte, só vou explicar o que foi revisado no texto. A terceira parte fala das campanhas experimentais, onde eu abordo o planejamento experimental, os materiais que foram utilizados na pesquisa e os ensaios que foram realizados. O capítulo 4, 5 e 6 são os capítulos de resultado de comportamento viscoelástico linear, deformação permanente e fadiga para ligantes, misturas e as correlações entre essas escalas, entre os ligantes e as misturas. E, por fim, o capítulo 7 é das conclusões que vão estar apresentadas nessa apresentação também. Deixa eu arrumar aqui uma coisa para poder ver melhor. Pronto. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se não conseguir ouvir alguma coisa. Então, pessoal, o concreto asfáltico é o principal tipo de revestimento das rodovias brasileiras. E a crescente frota dos veículos e a deterioração das pistas faz com que a expansão e a recuperação da malha rodoviária brasileira seja imprescindível para o crescimento social e econômico do país, né? Então, para que isso aconteça, o projeto de pavimentação tem que cumprir todas as demandas estruturais e funcionais. E a escolha de materiais adequados a todas as solicitações está intimamente ligada com um bom projeto. Com relação aos materiais, se sabe que existe uma relação direta entre a qualidade do pavimento e o desempenho do ligante asfáltico, quando a gente está falando de concretos asfálticos. E por isso a avaliação do comportamento das misturas com diferentes tipos de ligantes é tão importante aqui no Brasil. E é uma lacuna que a gente tem de pesquisas com relação a diferentes tipos de materiais brasileiros, porque o país é muito grande e a gente tem diversidade de material enorme, né? Então, os cimentos asfálticos de petróleo são produzidos em 9 refinarias aqui no Brasil, e esses cimentos asfálticos são produzidos com as mesmas especificações, eles devem ter comportamentos similares, mas isso não está garantindo a semelhança das demais propriedades, e é por isso que essa pesquisa se torna tão importante. E o objetivo desse trabalho é fazer uma avaliação da rigidez e dano nos ligantes e nas misturas asfálticas, e com isso, quem sabe, descobrir algumas propriedades das misturas a partir das propriedades dos ligantes e as propriedades dos ligantes a partir da caracterização química. Então, essa é a principal pergunta da tese. Para conseguir responder essas perguntas, a gente tem um objetivo geral, que é definir quais as características dos ligantes asfálticos impactam o comportamento das misturas e entender as correlações multiescalas dos resultados laboratoriais desses 12 ligantes convencionais recortados, né, para essa pesquisa e modificados, considerando os testes químicos, reológicos e de danos em escalas de ligantes e misturas. Para conseguir chegar no objetivo geral, foram delineados alguns objetivos específicos. O primeiro é avaliar a rigidez dessas 12 misturas asfálticas pelas abordagens elástica e viscoelástica, e aplicar o método de análise do SSP1D para a reologia de ligantes e misturas e correlacionar as escalas usando esse modelo e a transformação SHS-TS. Também foi avaliada a deformação permanente em ligantes e misturas e feita análise da resistência ao dano por fadiga por meio das abordagens clássica e SVCD. O objetivo específico é interpretar os resultados dos testes químicos para definir os principais marcadores e as diferenças entre os ligantes, bem como a sua relação com o comportamento desses materiais. Sobre a revisão bibliográfica, ela foi separada em 3 partes: ligantes asfálticos, misturas e abordagens multiescala,
Com relação aos ligantes asfálticos, foi feita uma pequena revisão sobre a produção de asfalto no Brasil. Aqui tem um mapa com todas as refinarias brasileiras que produzem o cimento asfáltico convencional, né? A composição química dos ligantes asfálticos também foi revisada, os principais tipos de componente, o que eles implicam nas características dos materiais, assim como também foi feita uma análise do comportamento dos ligantes asfálticos, como aparece aqui nessa figura, os domínios típicos do comportamento dos materiais asfálticos, né? Então, vou botar o apontador aqui. E, por fim, a especificação dos ligantes asfálticos foi revisado sob a especificação brasileira e a especificação Superpave. E, claro, com relação a essas escalas todas, foi feita uma análise, um estudo, uma demonstração dos principais modelos matemáticos que explicam o comportamento dos materiais. Com relação à revisão de misturas asfálticas, foi feita uma análise sobre as propriedades mecânicas dessas misturas, do ponto de vista da rigidez, da deformação permanente e da fadiga, que são os principais, a deformação permanente e a fadiga são os principais defeitos encontrados nos pavimentos brasileiros, né? E com relação à multiscala, foi feita uma breve revisão sobre a química de ligantes e a escala de ligantes, quais as principais relações que existem entre essas duas escalas. Vários autores foram citados e tem muito trabalho nessa área, mas pouca coisa com relação aos asfaltos brasileiros. Na parte de ligantes para as misturas, também foi feita uma revisão, principalmente sobre o método abordado nesse trabalho, que é o 2S2P1D, e o SHSTS, que é para prever o comportamento das misturas a partir do resultado dos ensaios em ligantes. Então, partindo para a campanha experimental, separado em planejamento da pesquisa, materiais e ensaios laboratoriais. O planejamento dessa pesquisa envolveu um amplo estudo dos materiais, né? Então, depois eu vou falar um pouco de quais são os materiais, mas envolveu as escalas de química, a escala de ligante e a escala de mistura. E como vocês podem ver nesse gráfico, aparece que realizados muitos ensaios. Com relação à química, foram pegos 12 ligantes brasileiros, né? E foi realizado o ensaio de SARA, GPC e NMR no SEMPES, os ensaios de frações ácidas, básicas e neutras, saturados, aromáticos, alifáticos, tiofenos, marcadores moleculares, metais, níquel e vanádio, foram feitos no LACHEM, que é um laboratório parceiro que estão desenvolvendo outra tese que envolve isso, né, a tese da Patrícia, e no LACIA foi realizado o ensaio da TRF-TIR. Com relação aos ensaios de ligantes, na escala dos ligantes foram feitos ensaios de caracterização avançada de ligantes na classificação Superpave, ensaios reológicos e ensaios de dano. Os ensaios de dano foram feitos o MSR e o LAS, e foram feitas análises. Essa parte foi feita aqui em Santa Maria. E com relação às misturas asfálticas, foram feitos ensaios reológicos e de dano, de flow number e ensaio de fadiga, e foram feitas análises também aqui em Santa Maria. No entanto, a parte que está em azul aí, que vocês podem ver, que são as curvas mestras, o 2S2P1D e o SHSTS, foi feito durante o meu estágio lá na França. Então, com relação aos materiais utilizados na pesquisa, eu vou falar primeiro dos ligantes, né, que são a estrela do trabalho. Existem várias refinarias aqui no Brasil, e os ligantes selecionados são localizados em 7 estados do Brasil. Então, tem na Amazônia, em Fortaleza, na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. A gente tem vários tipos de materiais, 9 deles são ligantes 50-70. A única coisa que difere é a refinaria que foi fabricado, né? No entanto, tem repetido, a Lubinor tem 2 e Regap tem 2, 50-70. E os outros é um de cada. Além disso, foram selecionados 3 ligantes um pouco diferentes, o 3045, que é um cap mais duro, produzido na Regap, o AMP 6085 e o AMB. Esses ligantes modificados foram coletados aqui no Rio Grande do Sul. Então, a base deles é a base da Refap. Tá bem? Deixa eu passar aqui. Bom, a especificação dos ligantes asfálticos foi feita de uma forma completa, tem o laudo dos ligantes, né? Então, eles são ligantes que foram classificados e estão de acordo com as normas do
as normas da Associação Brasileira de Asfalto, né, e do DENIT. Então, aqui estão os principais resultados da classificação brasileira de penetração, ponto de amolecimento e viscosidade Brookfield, e a gente consegue perceber que todos os ligantes convencionais aqui têm um resultado muito próximo de penetração, como é o esperado, né? Porque a classificação diz que eles têm que ter uma penetração de 50 a 70, os ligantes 50 a 70. E eles têm um valor de penetração muito próximo, já o 30-45 é um ligante mais duro, com uma penetração de 30, e os outros dois com uma penetração mais alta. O ponto de amolecimento de todos os ligantes convencionais ficou muito próximo, e os outros ligantes ficaram um pouco mais alto. E o resultado da viscosidade Brookfield também é bem próximo para todos os ligantes, exceto o F, que é um ligante um pouco mais viscoso nas baixas temperaturas. Então, seguindo com os ligantes, vou mostrar um pouco dos resultados químicos dos ligantes. Esses resultados são do laboratório do Lachen, e foi realizado o ensaio de tiofenos, sulfidos e aromáticos pelo método Paisan, e também o Aril-S e o S reduzido. Então, se observa que, de forma geral, os ligantes têm o mesmo padrão. No entanto, o CAP 5070C, ele possui uma proporção diferente dos outros com relação a esses marcadores químicos obtidos no Paisan. Com relação ao método Green, foi realizado o ensaio de asfaltenos e maltenos, também a parte ácida, básica e neutra, e também os ácidos sulfurados, bases sulfuradas e compostos neutros sulfurados, que são ligados ao enxofre, né? Observa-se também que tem um padrão, mais ou menos, entre esses ligantes, exceto o D, que tem uma quantidade menor de asfaltenos quando comparados aos outros por esse método. Assim como aqui no método gravimétrico, né, dos ácidos básicos e neutros, ele possui uma fração ácida menor do que os outros. A partir desses resultados do Green, é possível calcular um índice de reatividade. E esse índice de reatividade deu bem alto para os ligantes 30-45 e para os 50-70D. Tá bem? Isso a gente vai voltar depois, mais adiante, na apresentação. Também foram obtidos os resultados de níquel, vanádio e enxofre. Foram feitas especiações desses compostos, né? Lá no Lachen. Os resultados da química do SEMP são os seguintes aqui. A gente teve o resultado do índice ácido, a fração básica e a fração total de nitrogênio na amostra. A relação entre o carbono e o hidrogênio, realizado lá no SEMPES também, e o índice de oxidação relacionado aos aromáticos e aos saturados, a parte do hidrogênio, né, saturado e aromático. Então, se observa que eles têm mais ou menos o mesmo padrão, mas as amostras diferem entre si, né, de qualquer forma. Ainda com relação aos ensaios feitos no SEMPES, a gente tem aqui, que é o tamanho médio das cadeias lineares, que é as cadeias, os compostos químicos formados por esses ligantes. Se observa também que eles são todos em torno de 20, 20 anéis, né, conectados, o tamanho das cadeias lineares. O I e o F têm umas cadeias um pouco maiores. Também foi realizado o ensaio de GPC, que é o tamanho a distribuição do tamanho das moléculas por GPC, e a gente observa que o ligante 5070C e o I e o F possuem resultados um pouco diferentes dos outros, tendo uma porcentagem maior de moléculas de alto peso molecular. E, por fim, o fracionamento SARA, que é os saturados aromáticos, resinas e asfaltenos, foi realizado lá no SEMPES também. A gente observa aqui, né, nessa figura, que o ligante modificado por borracha, ele tem um padrão bem diferente dos outros. Os ligantes convencionais, de modo geral, têm o mesmo padrão, exceto o F, que tem uma quantidade maior de asfaltenos. A partir dos resultados do SARA, foi calculado o índice de estabilidade coloidal por essa equação do Gassel, que é o IC igual a S mais A dividido por R mais AR, e a gente observou que o ligante A, F, I
tiveram um índice de estabilidade coloidal maior. Isso também vai ser tratado mais adiante. Com relação aos ensaios químicos, ainda foi realizado o ensaio de F-TIR, de espectrometria, nos 12 ligantes na condição virgem e RT-FOT envelhecida. Esse ensaio serve para a gente verificar os picos de alguns componentes importantes que estão relacionados com envelhecimento e com outras características do material. Por exemplo, as carbonilas indicam o envelhecimento do material. Tem várias literaturas que mostram sobre isso. Então, ao verificar o aumento do pico da carbonila, ou a diminuição do pico da carbonila com envelhecimento, consegue ter um parâmetro de verificação do envelhecimento desse material. Para fazer esse ensaio, foi eu mesma que fiz esse ensaio ali no LAC, e a gente pegou uma pequena amostra de asfalto e colocou no cristal, que mediu a espectrometria desse material. Aqui, por exemplo, tem uma amostra 5070D virgem envelhecida. Observe que a curva da amostra envelhecida é mais baixa do que a curva da amostra virgem, ou seja, ele perdeu alguns componentes com o envelhecimento. Bom, seguindo nos materiais, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados dos agregados. O agregado pétreo utilizado na pesquisa foi um riodacito de origem vulcânica, que é aqui da região da Itaara, da Pedreira della Páscoa, e também foi utilizada uma cal calcítica proveniente de Colombo, 2% de cal. Ali tem as imagens das pedras utilizadas na pesquisa e a granulometria do material. Foram realizados ensaios tradicionais das propriedades dos agregados para verificação se eles estão dentro dos limites do DENIT. Então, foi feito o ensaio de abrasão Los Angeles, índice de forma, sanidade, equivalente de areia, índice de lameridade, absorção, massa específica do agregado, massa unitária, índice de vazios e adesividade, que foi feito para apenas um ligante, e todos os resultados foram satisfatórios e estão dentro dos limites. Além disso, foi feita uma análise morfológica no AMS, lá na COP, e foi observado que os agregados são cúbicos, têm uma esfericidade alta, né, moderadamente rugosos e não alongados, e todos atendem aquele critério flat and elongated do SuperPave. Então, são agregados de boa qualidade que podem conferir um bom intertravamento. Como foi utilizada a cal nesse material, nas misturas, né, realizadas nesse trabalho, foi realizados os ensaios da caracterização da cal. Então, todos os resultados estão dentro do esperado também. E o objetivo de ter usado a cal foi porque aqui no Brasil tem essa especificação, né, de utilizar a cal nas misturas asfálticas. E aqui no Rio Grande do Sul o pessoal tem esse hábito, né. Bom, seguindo aqui as misturas asfálticas feitas com esses ligantes e agregados. A composição granulométrica das 12 misturas foram feitas conforme os limites da faixa C. As 12 misturas asfálticas dessa pesquisa têm exatamente o mesmo esqueleto pétreo, tá bom, pessoal? O que muda é a origem do CAP. Então, aqui é a faixa C do DENIT, os limites e o centro da faixa de trabalho. Observem que a curva ficou bem ajustada na faixa C. Também foram observados pontos de controle do SuperPave e a mistura está atendendo aos critérios. Essas misturas foram dosadas conforme o critério do SuperPave e também foi utilizado alguns parâmetros como Bailey e FAD para obter uma mistura com o esqueleto bem equilibrado e a quantidade de ligante adequada conforme o SuperPave, né? Elas foram feitas no misturador da Infratest, misturador giratório, e foram compactadas no compactador giratório SuperPave. Depois da moldagem, né, a gente pode seguir para os ensaios, né, de avaliação de rigidez e de dano. Então, o resultado da dosagem dos ligantes foi o seguinte: o teor de ligante médio de projeto para todas as misturas ficou em torno de 5,69. Esse teor foi definido no volume de vazios de 4%. Então, as misturas foram dosadas com esse critério. O teor de ligante que atingisse 4% de volume de vazios. Então, observa que todas as misturas tiveram um teor de ligante muito próximo. Aqui tem um erro de 0,3%, que é o erro que é permitido em projeto na execução do DENIT. Então, todas as misturas estão próximas desse erro. Aqui estão os resultados do teor de ligante, da relação betume-vazios e outros resultados volumétricos com relação
ao projeto das misturas. Eu coloquei essa parte da caracterização básica de misturas assálticas, o módulo de resiliência, porque é uma caracterização que se utiliza aqui no Brasil, que começou a ser utilizada agora para projetos de misturas assálticas. Então, a norma que faz esse ensaio é a DENIT 135/2010, e é realizado dessa forma aqui, e onde se calcula com essa equação. Então, os resultados do MR para as misturas estão apresentados aqui. Se observa que tem uma grande variação no resultado do MR de uma mistura para outra, mesmo sendo todas feitas com ligantes convencionais e a mesma pedra. A mistura com 3045 teve o maior resultado de módulo de resiliência, como esperado, porque é um ligante mais duro. Mas, de modo geral, elas tiveram os resultados entre 7.000 e 9.000 MPa. Também coloquei na caracterização básica o resultado da resistência à tração por compressão diametral, que é feito pela norma DENIT 136 de 2018, e os resultados obtidos estão aqui nesse gráfico, que aparece também a mistura com 3045 com o maior resultado da RT. As outras misturas, de modo geral, tiveram valores próximos de resistência à tração, exceto a 5070F, que teve um valor um pouco mais baixo, assim como a 5070I. Os resultados para os ligantes modificados aqui no ensaio de resistência à tração não foram muito altos, era esperado que fossem um pouco mais altos, mas os resultados são esses. Com relação à campanha experimental dos ensaios laboratoriais de ligantes asfálticos. Então, aqui a gente sai da parte de caracterização de misturas e vamos para a parte dos ensaios avançados, né, de ligantes e misturas. Para a realização dos ensaios de ligantes asfálticos, é importante considerar as etapas de envelhecimento. Então, os ensaios foram realizados com ligantes virgens. Alguns ensaios pedem que o ligante seja envelhecido a curto prazo pelo RT-FOT e outros envelhecidos a longo prazo pelo PAV. Então, aqui, por exemplo, está a figura do RT-FOT com os tubos. Esse ensaio é realizado a 163 graus, 85 minutos, com uma pressão de 4.000 mililitros por minuto, com ar comprimido, feito por essa norma. Esse ensaio ele serve para envelhecer a amostra e também para fazer o ensaio de perda de massa. Todos os ligantes ficaram dentro do limite da perda de massa. Tá? Depois do envelhecimento de curto prazo do RT-FOT, é feito o envelhecimento a longo prazo, que é o PAV, que é o Pressure Aging Vessel. Ele é um ensaio que consiste em colocar a amostra a 90 graus por 20 horas. Para o PG de alta, né? E a 100 graus para o PG de alta de 58 graus. Com uma pressão positiva de 2 MPa, e o gás que é colocado ali dentro é nitrogênio e oxigênio. Depois que sai do PAV, as amostras ficam com umas bolhas, que para serem retiradas precisa passar pela estufa a vácuo. E depois da estufa a vácuo, as amostras estão prontas para serem ensaiadas. As amostras virgens, RT-FOT e PAV, foram enviadas para o LACHEM para fazer análises químicas. Por enquanto, a gente só tem os resultados das amostras virgens, né? Mas no futuro a gente vai ter resultados químicos nas outras condições também. Então, os ensaios laboratoriais realizados em ligantes asfálticos são feitos após o envelhecimento, né? Ou virgens também. Então, cada tipo de ensaio vai usar um material numa condição diferente. Aqui é o reômetro de cisalhamento dinâmico que a gente utiliza aqui no laboratório. E as amostras podem ser de 8 ou de 25 milímetros, e conforme o tamanho da amostra, é feito um gap diferente na hora de baixar o pistão. A geometria muda conforme a rigidez do material para rigidezes maiores, né? Para ensaios onde a gente vai ter uma rigidez maior, por exemplo, nas baixas temperaturas, se utiliza a geometria de 8 milímetros, e para rigidezes maiores, a geometria de 25 milímetros. Esse reômetro faz os ensaios de PG de alta, a caracterização reológica para fazer as curvas mestras, a deformação permanente, o MSR, e a fadiga dá para fazer o ensaio de LAS. Vou falar um pouco de cada um dos ensaios. O aquecedor deixa a garganta super seca. Então, o ensaio para determinação do PG de alta temperatura é feito no reômetro, com o gap de 2 milímetros e a geometria de 25 milímetros.
Para a determinação desse PG é realizado ensaio apenas nas temperaturas altas, a partir de 46 graus, subindo de 6 em 6 graus até atingir o valor mínimo DG sobre seno de ângulo de fase estipulado para cada condição, se é a amostra virgem, RT-FOT ou PAV. Para a determinação do PG de alta é utilizado a amostra virgem, o RT-FOT, e o menor resultado da temperatura que atingir a condição D1, KPA ou D2.2 KPA, é o resultado da temperatura do PG de alta. Para a definição do PG de baixa, que é da caracterização SuperPAVE, é utilizado o BBR, que é o Bending Beam Rheometer, e ele é realizado nas temperaturas de menos 6, menos 12, menos 18, menos 24 e menos 30, com intervalos de 6 em 6 graus. Nesse ensaio, a gente mede o módulo de rigidez estática e o módulo de relaxação, e através do resultado desses parâmetros, a gente consegue definir qual é a temperatura mínima que foi necessária para atingir o valor da especificação de 300 MPa para o módulo de rigidez e 0,3 para o M velho, que está aqui. Então, para a determinação da temperatura, é a pior temperatura nesses dois casos. Então, aqui no caso deu menos 12, que na especificação vai dar menos 22. Para a realização das curvas mestras, foi utilizado o reômetro DSR, e foi feito conforme a norma ASTM-D 7175. As temperaturas utilizadas nesse trabalho foram de 5 a 65 graus, de 5 em 5 graus. E as frequências foram uma rampa logarítmica de 0,1 a 30 Hz. O módulo complexo e o ângulo de fase são calculados automaticamente pelo reômetro. E através desses resultados é possível montar as curvas mestras. Com relação à caracterização de desempenho ainda do PG, é possível fazer o ensaio de deformação permanente, o MSR, que define a letra do PG. O ensaio geralmente é realizado na temperatura do PG de alta. Aqui nesse trabalho a gente fez o ensaio 58, 64 e 70 graus, para ter uma varredura das temperaturas e descobrir a deformação permanente do ligante em 3 temperaturas diferentes. Então, o DSR aplica uma carga e um repouso, e com isso é possível calcular a deformação recuperável e o JNR, que é o Creep Compliance, que é a fluência de recuperação. A fluência de recuperação na tensão de 3.2 kPa, que é a segunda parte do ensaio, vai ajudar a definir a letra do PG. Conforme o limite do JNR, a gente tem a classificação MSR por tipo de tráfego indicado para esse ligante. Com relação aos ensaios laboratoriais, ensaio em ligantes para fadiga, foi feito o ensaio de LAS, Linear Amplitude Sweep, que consiste primeiramente num frequency sweep, que ele é feito para obter as propriedades reológicas do ligante antes de iniciar efetivamente a danificação. A carga aplicada nessa parte do ensaio é de 0,1% da rigidez nas frequências de 0,2 a 30 Hz, como mostra essa curva. O Amplitude Sweep é a segunda parte do teste e ele serve para medir as características de dano. Todo o teste é realizado na temperatura de 19 graus, no cisalhamento oscilatório controlado. O carregamento é aumentado linearmente de 0 a 30% ao longo de 3.100 ciclos de carregamento, 10 ciclos por segundo. Então, juntamente com o ângulo de fase e o módulo de cisalhamento dinâmico. Então, é feito com uma amostra pequena, porque é numa baixa temperatura. Então, com isso, a gente tem os resultados do Frequency Sweep, que são resultados ligados à reologia do material, a 19 graus, e o Amplitude Sweep, que é os resultados da danificação. Com isso, é possível calcular a curva C versus S, que é a curva de C versus a danificação, e a curva de fadiga, que é o número de ciclos versus a deformação para cada período do teste. O critério de ruptura utilizado no ensaio de LAS foi o PSE, que é a pseudoenergia, e o pico da pseudoenergia WR foi o momento da ruptura. Então, a ruptura foi observada aqui na coluna do WR, onde aconteceu essa transição no comportamento do material. Então, aqui foi considerada a ruptura para o cálculo do LAS. Bom, continuando a campanha experimental dos ensaios laboratoriais em misturas assálticas, com relação à rigidez, foi realizado um ensaio de módulo complexo pela norma ASTO T342, nas temperaturas de menos 10,
4, 21, 37 e 54 graus, e frequências de 0, 1 e 25 Hz. Então, foi aplicado um carregamento de compressão na amostra, que os LVDTs mediam, e com isso a gente conseguiu obter o módulo complexo e o ângulo de fase. A interpretação dos resultados, tanto para resultados reológicos de ligante quanto para mistura, foi feito de acordo com a modelagem do exército SP1D, que a equação para cálculo é essa. Esse aqui é o do exército SP1D 2D, que não considera a viscosidade newtoniana, tá bom? Mas são 7 parâmetros que ajustam os resultados obtidos experimentalmente com uma modelagem matemática que consegue prever o resultado para qualquer temperatura fora das, entre o range das temperaturas ensaiadas. Com relação aos ensaios de deformação permanente para misturas asfálticas, foi feito o ensaio de flow number, realizado pela ABNT 2016, né, a 16505, que é uma norma nova. Esse ensaio está entrando no Medina, né, que é o novo método de dimensionamento de pavimentos. Então, é um ensaio que aplica um carregamento até acontecer a deformação da amostra, e aqui, conforme o número de ciclos, a deformação vai aumentando, e o flow number é onde ele passa da zona secundária para a zona terciária, aqui nesse gráfico. O último ensaio que foi realizado para misturas asfálticas foi o ensaio da fadiga, tração, compressão uniaxial, que é normalizado pela ASTE-TP 107 de 2014. O ensaio todo foi feito conforme o protocolo SVCD, desenvolvido pelo Kim, e os CPs foram submetidos, primeiramente, ao ensaio de fingerprint, que era para medir a rigidez das amostras. Cada amostra tem uma rigidez diferente, então, antes de começar o ensaio da danificação, é feita uma análise da rigidez da amostra para definir qual vai ser a deformação aplicada naquela amostra. Então, foram realizados ensaios com diferentes níveis de deformação, 3 corpos de prova, no mínimo, para cada mistura, e com isso foi gerada curvas características de dano de cada amostra. E assim, foi possível calcular um fitting entre as curvas das amostras e fazer uma curva característica de dano média do material. Então, cada mistura tem uma curva de característica média. O critério de ruptura utilizado foi o ponto de inflexão na curva de módulo versus o número de ciclos. Então, o número de ciclos correspondente ao pico do ângulo de fase é a vida de fadiga dos ciclos NF. A análise dos resultados também foi feita pela metodologia SVCD e foi realizada utilizando os parâmetros do ensaio para calcular o NF pela equação proposta do nascimento, que é essa equação aqui que foi utilizada para calcular os resultados. Bom, os resultados, agora eu vou entrar na parte da explicação dos resultados obtidos do comportamento viscoelástico linear, dos ligantes, das misturas, dos ligantes para as misturas e as correspondências. Então, viscoelasticidade linear de ligantes, a gente teve os resultados interpretados pelos resultados da modelagem do exército do SP1D. Para os ligantes envelhecidos no RT-FOT, o motivo de eu ter feito para os ligantes envelhecidos no RT-FOT é porque eles se assemelham mais ao ligante encontrado na mistura asfáltica, porque na mistura asfáltica o material também foi envelhecido a curto prazo. Então, os resultados que serão comparados do ligante com a mistura foram calculados com as amostras RT-FOT. Então, os resultados foram interpretados com a análise do exército SP1D, que tem 6 parâmetros que ajustam esse modelo aos dados experimentais de ligantes, mais o C1 e o C2 do WLF, que são para ajustar a temperatura. Como resultado dos ensaios de viscoelasticidade dos ligantes asfálticos, a gente tem algumas curvas. Por exemplo, o espaço Black mostra o módulo pelo ângulo de fase, e aqui a gente observa todas as amostras ensaiadas. Quanto mais para a direita ele está aqui, mais viscoso é o material, e mais para a esquerda, mais elástico. Aqui ainda se observa que a amostra do ligante modificado por borracha não corresponde totalmente ao princípio de superposição tempo-temperatura, porque a amostra ela não tem uma conexão nas linhas após a modelagem. Os resultados experimentais eles não se interconectam,
Isso mostra que ele não corresponde totalmente ao princípio de superposição tempo-temperatura utilizado para fazer a translação dessas curvas de cada temperatura. Assim como a amostra 5070F e 5070I também não correspondem totalmente ao princípio de superposição tempo-temperatura. Então, isso pode trazer problemas depois nas outras análises. Aqui está o Colli-Colli, em duas escalas diferentes, que mostra que a amostra 5070I é a menos viscosa e a amostra 5070H é a mais viscosa de todas. Além disso, se observa aqui que o 6085 teve um resultado bem diferente aqui, sendo o material mais elástico comparado com os outros. Continuando aqui, após esse protocolo é feito as curvas mestras de G e as curvas mestras de ângulo de fase. E se observa aqui, ó, pessoal, com relação às curvas mestras, pode-se dizer que o ligante modificado por borracha é o menos rígido nas médias e nas altas frequências, enquanto nas baixas frequências ele é o mais rígido. Então, ele tem comportamento atípico. Já o 3045 é o ligante mais rígido quando comparado com os outros. Os ligantes 50 e 70 estão mais ou menos nas mesmas condições de rigidez. Aqui nas curvas mestras de ângulo de fase é possível novamente verificar que o ligante asfalto-borracha ele corresponde parcialmente ao princípio da superposição tempo-temperatura. Também é possível verificar que os ligantes convencionais estão bem próximos aqui. No entanto, o 5070I e o 5070F apresentam características anômalas com relação aos outros ligantes convencionais. Observa-se também que o ligante modificado por polímero tem um comportamento parecido com o ligante 5070F e 5070I. Então, os ligantes convencionais F e I têm um comportamento relógico muito similar ao 6085. E esse comportamento se repete nas outras análises. Partindo agora para o comportamento linear viscoelástico das misturas asfálticas. Assim como nos ligantes asfálticos, foi feito o ajuste de 7 parâmetros nos dados experimentais. Os 7 parâmetros dos 2S2P1D estão apresentados nessa tabela, que são os mesmos parâmetros, né, que ajustam cada parcela do material. Foram realizados os shift factors também, para conseguir definir a superposição das curvas. E um dado interessante observando essa tabela aqui, ó, é o seguinte: todas as misturas têm o mesmo esqueleto pétreo, certo? O E0 e o E00, eles mostram a parte elástica do material, que está mais ligada ao esqueleto. O K, o H e o delta estão mais ligados ao ligante asfáltico. Então, por isso, o E00 e o E0 das misturas deveriam ser muito próximos entre si, para cada mistura. No entanto, isso não aconteceu perfeitamente, mostrando que aconteceu uma influência do ligante também nas características elásticas do material. Aqui nessa figura é possível verificar que o E0 e o E00 tiveram variações que não foram tão grandes, teve um delta de menos 3.000 para o E0 e de 51 para o E00. Elas estão todas dentro dessa faixa de desvio, né, exceto a F e a G. Então, aí é um sinal de alerta, né, que o E0 e o E00 não deram igual para todas as misturas. Como resultado dos ensaios de módulo realizados para misturas asfálticas, a gente tem as curvas Black e Colli-Colli. Os pontos são os dados experimentais e as linhas são o resultado do modelo do S2P1D. Observa que os resultados experimentais ajustaram bem as linhas do modelo, então o modelo ficou bem ajustado, né, os parâmetros do modelo, o que mostra que o E00 e o E0 estão de acordo, né? Se observa que o ligante 5070F e o 5070I, a mistura formada por esses ligantes, né, tem um comportamento mais elástico do que as outras.
E, de forma geral, todas as misturas tiveram um comportamento similar. Se a gente fosse plotar misturas de outros autores aqui, teria uma discrepância bem maior de valores. Então, de modo geral, as misturas elas são parecidas entre si. Aqui nos resultados das curvas mestras de módulo complexo para misturas, a gente observa que a mistura feita com CAP 3045 é a mais rígida para praticamente todas as frequências, exceto nas baixas frequências, enquanto a mistura 5070F é a menos rígida nas baixas frequências e é uma mistura intermediária nas altas frequências. Com relação às curvas mestras de ângulo de fase, se observa que o 3045 tem uma menor defasagem com relação às outras. E o 5070I e 5070F têm um ângulo de fase menor. Então, elas têm um tempo de demora de resposta menor do que as outras quando expostas ao carregamento. Então, são misturas bem diferentes, né? Bom, com relação à análise comparativa entre ligantes e misturas, entre os resultados reológicos, né, da viscoelasticidade linear de ligantes e misturas, foi possível construir as curvas normalizadas de ligante e mistura. E quando essas curvas são sobrepostas, significa que foi possível, que será possível prever o comportamento do ligante da mistura a partir do resultado do ligante. Então, aqui está o Colli-Colli e o diagrama Black. Os pontos mais coloridos aqui são do ligante e os pontos triangulares e X são das misturas. Então, se observa que as curvas do modelo do ligante para a mistura ficaram bem ajustadas. E por isso, a gente conseguiu fazer uma comparação entre a correspondência dos parâmetros do exército POND K, H, delta e beta, dos ligantes e das misturas, onde se observou que existe uma boa correlação, exceto o ligante 6085 e AR, que demonstram características um pouco diferentes dos outros. Aqui o 5070F e o I também saíram um pouco fora da curva, mas eles são aqueles resultados que são um pouco diferentes da média. Então, pode-se observar que as misturas dessa pesquisa herdaram o comportamento viscoelástico linear dos ligantes. E por isso foi possível fazer a transformação SHSTS, que consiste em um shift da curva Colli-Colli do ligante até o zero da matriz. Depois ela é seguida por uma transformação homotética desse resultado, seguida de outro shift do módulo da mistura e o time shift, que seria um outro shift com relação ao tempo dessa curva. Então, com isso é possível fazer uma transformação do resultado do ligante para resultado da mistura. E essa transformação não depende da modelagem, ela depende apenas de três constantes, o E00 e o E0 da mistura e o alfa. O E00 e o E0 da mistura, se tu tem uma mistura com um esqueleto ensaiada, tu teoricamente tem esse E00 e esse E0 para qualquer outra combinação de ligante. Aqui, para essa pesquisa, isso não foi totalmente percebido, por causa desse gráfico aqui. A gente verificou que o E0 e o E00 não são perfeitamente iguais para o mesmo esqueleto pétreo, mas, teoricamente, o E00 e o E0 são sempre iguais. Por isso, se tu sabe de uma mistura, tu consegue definir para todas as outras. Então, aqui foi realizado a transformação SHSTS para todos os ligantes e misturas dessa pesquisa. Os resultados coloridos, os pontinhos, né, são resultados experimentais e os resultados em vermelho são as previsões que eu fiz através do SHSTS para os resultados da DSR. Se observa que os resultados do ensaio do DSR eles não são resultados homogêneos, e mesmo assim a gente teve uma boa aproximação da previsão com os resultados experimentais. Como eu tinha feito os resultados de mistura, eu consegui verificar se a minha previsão deu certo, e no caso deu. Exceto para o ligante 5070F, por convencional 5070F, que foram previstos valores menores de módulo e valores maiores de ângulo de fase, assim como aconteceu para os modificados por polímero e modificado por borracha, que foi previsto um módulo menor do que o realmente observado no resultado do ensaio de mistura. Então, aqui está o resultado das verificações multiscala de química para ligante e ligante para mistura. Se observou
que existe uma boa correlação entre o módulo da mistura e o módulo do ligante, 0,79, na temperatura de 25 graus. Para fazer as verificações dos R quadrados, foi utilizada a análise multivariada, o método das análises por componentes principais, e com isso a gente conseguiu ter um indicativo das possibilidades de correlações de R quadrado, porque dado o vasto número de resultados, eu tinha uma tabela de 80 colunas por 12 amostras, era muito complicado ficar fazendo R quadrado de cada um. Então, a análise multivariada ajudou a identificar as possibilidades de correlações. Por isso, a gente observou alguns principais componentes que têm importância na reologia dos ligantes. Por exemplo, a porcentagem de moléculas de alto peso molecular pelo G a 25 graus. A gente observa uma boa correlação quando a gente exclui as amostras A, D e G. Mas mesmo com todas as amostras, a gente percebe que tem uma certa tendência. Com relação ao índice de estabilidade coloidal, não se observou uma boa correlação com o G. Então, mesmo retirando as amostras diferentes, né, deixando só os 50-70, ainda assim não teve uma boa relação. No entanto, é perceptível uma certa tendência com relação aos ligantes convencionais. Outro parâmetro químico importante foi a relação de enxofre, da porcentagem de enxofre e a porcentagem de níquel, quando comparada com o resultado de módulo dos ligantes. Não foram mostrados os resultados do 570F e AR, porque ainda não tinham sido realizados esses testes lá no LaChem, ainda não estão prontos. Mas, mesmo assim, a gente já consegue ver uma boa correlação da 0,70 e poucos. Bom, seguindo para a deformação permanente de ligantes, misturas e as correlações entre eles. A deformação permanente em ligantes foi feita pelo ensaio JNR, no reômetro. A gente observa que foi feito para 3 temperaturas, 58, 64 e 70 graus. Quanto menor o JNR, melhor o comportamento para deformação permanente. Aqui se observa o JNR de todos os ligantes para todas as temperaturas. E aqui foi possível ver que o 30-45 e o 60-85, assim como o 50-70F, apresentam menores valores de JNR, o que pode indicar que eles têm um melhor comportamento frente à deformação permanente. Enquanto o 50-70C e o AR têm um pior comportamento com relação à deformação permanente. A classificação ela é feita conforme os limites do JNR encontrados na temperatura do PG de alta, e aqui está o resultado do PG das amostras, né? Então, a maioria foi 64, e o nível de tráfego pela classificação ficou standard para a maioria. No entanto, o 50-70C ficou para tráfego pesado, e o 60-85 ficou para tráfego muito pesado. Ainda foi feita uma correlação do PG de alta temperatura com JNR para todas as amostras e se observou um bom R quadrado. Então, o PG de alta temperatura que é feito nas temperaturas 58, 64 e 70 relacionou muito bem com os resultados de ensaio da deformação permanente para essas misturas, para esses ligantes, quer dizer. Aqui se observa que o ligante 60-85 tem uma recuperação do resultado, enquanto o convencional 30-45 não tem uma recuperação, que é o R%, né? Já o ligante F apresenta uma leve recuperação entre os períodos de carga e repouso do ensaio. Então, o 50-70F é um pouco diferente dos outros ligantes convencionais, como a gente já tinha visto na parte de reologia de ligantes e misturas. Agora, seguindo para a deformação permanente de misturas, a gente tem os resultados do ensaio de Flow Number, Hamburgo, e a correlação entre os ensaios de rigidez e Flow Number. Aqui nos resultados de Flow Number, a gente observa que a maioria dos ligantes atendeu o critério do Medina de médio tráfego e alguns atenderam o baixo tráfego. Nenhuma mistura atingiu o médio tráfego proposto por Nascimento e Fachin, e nenhuma atingiu o alto tráfego do Medina. Se observa que os 50-70B e I tiveram resultados super baixos para o Flow Number, e eles não foram calculados por Franklin, foi retirado o resultado da prensa, tá? Porque foi um resultado muito, muito baixo. Com relação ao ensaio de Hamburgo teste, se observa que ele não teve uma boa correlação com os resultados de Flow Number,
enquanto no Hamburgo, o AR, o asfalto borracha, teve a menor deformação, aqui no flow number teve a pior comportamento. O ranking ficou virado, né? Então, se observa que o resultado de Insider Flow Number, ele não é muito efetivo para amostras com asfalto modificado por borracha. Aqui no item 3 tem a correlação do Flow Number com o módulo a 54 graus, e se observa uma ótima correlação. Então, o módulo pode explicar mais ou menos a característica do Flow Number. Com relação às correlações e deformação permanente, o Flow Number e o JNR apresentaram uma correlação média. Aqui foram retirados os resultados que não foram calculados por Franklin, e aqui retirando o 5070G e o 6085, que deram resultados um pouco anômalos para o Flow Number. A correlação JNR e porcentagem de enxofre foi uma ótima correlação, só foram excluídos os resultados de 5070F e AR, porque não tem resultado de enxofre, e de níquel também é a mesma coisa, ainda não estão prontos esses resultados, mas ainda assim deu para perceber uma ótima correlação entre o JNR e a porcentagem de enxofre e de níquel das amostras. Então, passando para a parte de fadiga, em ligantes, misturas e as correlações entre eles. A caracterização de ligantes, de fadiga de ligantes asfálticos foi feita pelo ensaio de Laas, e aqui estão as curvas de Wöhler que simulam o número de ciclos pela deformação, e se observa que os 50-70 e os modificados têm um comportamento similar. O 50-70i e o 50-70f apresentaram valores maiores de resistência com relação ao número de ciclos. Então, uma deformação maior. As curvas C versus S dos ligantes asfálticos estão plotadas aqui. Se observa que o 50-70f teve uma vida maior durante a aplicação no ensaio. Com os resultados das curvas de Wöhler simuladas, a gente pode calcular o fator de fadiga do ligante, o FFB. O FFB foi calculado pelo critério PSE, que é o pseudoenergia, e é a área abaixo dessas curvas, calculadas por essa equação. Aqui tem esses limites que foram definidos por Nascimento, esse ano, numa reunião, ele mostrou esses limites, e eu resolvi colocar aqui os limites para as misturas, para os ligantes dessa pesquisa. Se observou que a maioria deles está dentro do critério médio e muito bom. Apenas o ligante 50-70F e 50-70I estão dentro do excelente, que é acima de 1,57 da FFB. Com relação à fadiga das misturas, foi realizado também o ensaio de fadiga, tração, compressão, e o strain inicial, que é a deformação inicial versus o número de ciclos que a mistura durou, foram plotados nessas curvas de Wöhler experimentais. Então, o critério de ruptura foi a queda do ângulo de fase. Após isso, foi feita a rotina no MATLAB para extrair os resultados da prensa, o GR, C, SNF, deformação, pico a pico, o LVE, o alfa. E com isso foi possível construir as curvas GR versus NF para encontrar o parâmetro delta e Y. Também é possível construir as curvas C versus S, onde foi obtido o fitting para cada mistura, e do fitting foi retirado o C1 e o C12, e com isso foi possível utilizar as equações do Nascimento que eu mostrei para avaliar as misturas. Então, aqui está a curva, um exemplo da amostra 3045, 4 níveis de deformação, e o fitting das curvas dos 4 níveis de deformação. Esse material, a gente vê que o ensaio funcionou quando as curvas C versus S de cada corpo de prova, mesmo com níveis diferentes de deformação, se sobrepõem, e por isso é possível fazer o fitting. Aqui está o resultado do fitting de todas as curvas, de todas as misturas, né? Então, cada curva dessas aqui foi originada a partir de 3 ou 4 deformações diferentes. Se observa também que o 50-70F teve o maior vida à fadiga. Aqui está a tabela com todos os parâmetros utilizados para calcular o resultado do NF pela equação do Nascimento. E com isso a gente obteve os resultados de NF, o número de ciclos simulados, né, para cada uma dessas deformações. As deformações escolhidas foram de 150 a 300, porque os resultados experimentais foram obtidos nessa faixa de deformações. Então, aqui estão as curvas de Wöhler simuladas, com os resultados obtidos aqui, por essa equação, que é
O FFM, ele é a área abaixo das curvas de Wöhler simuladas. Aqui são os resultados. Se observa que o resultado do 5070E, F, e o AR tem o maior resultado da FFM. No entanto, isso não quer dizer que elas sejam misturas melhores da fadiga diretamente, porque isso também depende do módulo do material. Então, quando a gente coloca no pavimento, depende do resultado de fadiga e do módulo do material, assim como da espessura da camada e outros fatores. Mas o Nascimento propôs essa tabela das classes de fadiga de mistura com relação ao módulo delas. E a gente consegue verificar que, por exemplo, o 5070E, que era o melhor resultado de fadiga no FFM, não tem uma classe maior do que classe 3. A única que está próxima da classe 3 é a 3045. Mesmo tendo um resultado da FFM menor, por ela ter um módulo maior, ela já se encaixa numa classe maior de resistência à fadiga. As outras misturas todas estão classificadas como classe 2 ou classe 3. Nenhuma mistura foi classificada como a classe 4. As correlações entre as propriedades dos ligantes e misturas, foi feita uma verificação multiscala entre o FFM e o G vezes o seno de ângulo de fase, que era uma verificação antiga para fadiga, né, que se utilizava no SuperPave antes, e foi verificada uma correlação um pouco ruim utilizando todas as amostras, mas retirando o 5070E e os diferentes, né, que é o 3045, 6085 e asfalto borracha, a gente obteve uma relação boa. Foi inserido o ensaio de Laas na especificação SuperPave. Então, não é mais necessário utilizar o critério G vezes seno, apesar dele ter funcionado para os ligantes convencionais. Então, a verificação multiscala ela pode ser feita diretamente entre o FFB e o FFM, o fator de fadiga do ligante para o fator de fadiga da mistura. Com todas as misturas e ligantes, o R quadrado deu 0,27, uma correlação ruim. Agora, retirando o 5070B, o E, que deram os resultados um pouco anômalos, e o AR, que é o assalto modificado por borracha, que geralmente não tem bons resultados no reômetro, a gente obteve um R quadrado um pouco maior de 0,76. A correlação entre as propriedades dos ligantes, as propriedades químicas e reológicas, né, de fadiga. Então, se observou uma correlação razoável entre o tamanho das cadeias lineares e o FFB, retirando o E, o F, 3045 e o AR, que são resultados anômalos com relação ao FFB, a gente obteve um R quadrado ainda melhor. Quando comparando os resultados de saturados e tiofenos versus o FFB, a gente obteve bom R quadrado. Os resultados foram excluídos porque ainda não estavam prontos os resultados dos saturados e dos tiofenos, ou porque o FFB tinha dado um valor um pouco anômalo. Então, para as considerações finais, vão ser mostradas as conclusões e sugestões para os trabalhos futuros, considerando todos esses resultados de ensaios. Então, com relação às conclusões da viscoelasticidade linear dos materiais, a gente observou que o comportamento das misturas produzidas com ligantes de mesma especificação, só que de refinarias diferentes, muda numa proporção tão grande quanto comparadas com os ligantes modificados. As 12 misturas brasileiras apresentaram valores semelhantes das constantes 2S2P1D E0 e E00. Essas variáveis, embora fortemente ligadas à matriz pétrea, também sofreram uma influência do tipo e teor do ligante, o que era um pouco inesperado. Mas a gente conseguiu explicar na tese. Os parâmetros do modelo 2S2P1D K, H e delta, que são ligados ao ligante, apresentaram valores iguais ou semelhantes para a escala de ligante e mistura. O parâmetro beta requeriu valores maiores para as misturas, e algumas discrepâncias foram observadas nos valores dos parâmetros K e delta para ligantes modificados. Apesar de realizar os testes no DSR, a transformação SHS-TEST teve predições bem-sucedidas no comportamento LVE das misturas a partir dos resultados dos ligantes convencionais, com exceção do 5070F, que a gente teve o resultado de ângulo de fase um pouco menor. Para ligantes modificados, a relação ficou comprometida com a transformação, que previu valores de módulo menores e valores de ângulo de fase maiores do que os valores experimentais obtidos nas misturas. Com relação à parte química, foi verificada uma boa correlação entre a porcentagem de moléculas de alto peso no ligante e o resultado de módulo a 25 graus,
e também pôde-se observar que quanto maior a porcentagem de moléculas pesadas, menor é o módulo do ligante da mistura nessa temperatura. Ainda há uma boa correlação entre o módulo do ligante e a porcentagem de enxofre total nas amostras do ligante. Quanto maior o teor de enxofre no ligante, maior é o módulo. O módulo tem uma boa relação, indicando que o níquel pode ser um marcador de rigidez do ligante. Com relação às conclusões de deformação permanente, os testes de MSCR foram realizados e os ligantes 6085, 3045 e 5070F apresentaram os menores valores de JNR, indicando que são possivelmente mais resistentes à deformação permanente. Os resultados de JNR dos ligantes 5070A, C e asfalto borracha indicaram que esses ligantes e misturas apresentam um desempenho inferior. Com relação aos estados do teste de Hamburgo, a gente observou que eles diferem dos resultados de flow number. No entanto, os resultados de flow number dessa pesquisa estão dentro da faixa esperada para as misturas convencionais. E o ligante borracha apresentou um comportamento atípico no teste de flow number, considerando que esse ligante apresentou um bom desempenho no MSCR e no Hamburgo. Ainda todas as misturas testadas foram classificadas para baixo tráfego de acordo com o Nascimento e Faquin, e as misturas 5070A, C, D, F, H, 3045, 6085 e asfalto borracha apresentaram uma capacidade para suportar o médio tráfego de acordo com os limites do Medino. As correlações entre o flow number e o JNR para as amostras 5070A, C, D, F, H, 3045 e asfalto borracha é boa. Para essas amostras, o JNR parece explicar os resultados de flow number. Quanto maior o teor de enxofre e níquel, melhor o comportamento de deformação permanente do ligante, considerando o resultado do JNR. As conclusões com relação à fadiga foram as seguintes. A resistência à fadiga dos ligantes e misturas foi analisada usando uma abordagem SVCD. E se observou que o ligante 5070I e F parecem ser mais resistentes aos danos por fadiga nas condições do teste. O ligante modificado 6085E resiste a menos ciclos do que esses dois ligantes convencionais. O fator de fadiga dos ligantes convencionais foi considerado médio no ranking de Nascimento. O ligante modificado por polímero foi considerado muito bom, enquanto os 5070F e I apresentaram os maiores valores de fator de fadiga de ligante, e por terem um FFB acima de 1,57, estão na faixa de classificação excelente. Os valores de FFM encontrados variaram entre 1,31 e 1,66, sendo que os ambos extremos são de ligantes convencionais. As misturas com ligantes modificados apresentaram um desempenho abaixo do esperado, com resultado inferior quando comparadas aos convencionais. A mistura com asfalto borracha teve o segundo melhor resultado, sugerindo melhor desempenho em correlação com a maioria das outras. As correlações do fator de fadiga dos ligantes com as misturas apresentou um bom R quadrado, considerando um grupo de amostras. Não foi para todas as amostras que teve uma boa correlação. O tamanho médio das cadeias lineares é um fator que se correlaciona bem com a fadiga, assim como a porcentagem de saturados e tiofenos. Quanto maior a quantidade desses componentes, mais resistente à fadiga é o ligante. Então, de forma geral, se conclui que as propriedades das misturas podem ser previstas a partir de alguns resultados em ligantes asfálticos. As características dos ligantes podem ser parcialmente explicadas por algumas propriedades químicas, porém uma investigação mais completa e com mais amostras e tipos de agregados é necessária. Além disso, deve-se considerar a realização de testes de misturas tridimensionais e testes de ligantes homogêneos. O teste de ligante que a gente fez foi o DSR, que ele é não homogêneo. É importante ressaltar também que as transições recentes e constantes no mercado de asfalto brasileiro podem influenciar na mudança nas características desses materiais desde o início dessa pesquisa, 2016, que foi quando o material foi coletado, e nos próximos anos. Esse trabalho se refere ao estado da arte e talvez não represente a prática. As principais contribuições dessa tese foram um panorama da caracterização dos principais ligantes brasileiros e suas misturas, um grande avanço metodológico na pesquisa de misturas asfálticas produzidas com materiais brasileiros, o desenvolvimento de técnicas avançadas e robustas de análises de viscoelasticidade linear foram aplicadas com sucesso aos resultados dos testes reológicos realizados pelo reômetro de cisalhamento dinâmico. Ainda foram feitas discussões do parâmetro JNR do MSCR e fator de fadiga do ligante do teste LAS, que foram realizadas, e a prática da engenharia pode se beneficiar com esses resultados.
Ainda foram feitas as correlações químicas com a reologia dos ligantes e foram feitas boas correlações e essas correlações indicadas podem ser utilizadas pela indústria para a verificação das características dos materiais. E, por fim, foi feita uma formação de um banco de dados para futuras comparações que vão ir nos apêndices da tese. Então, todo o banco de dados de resultados vai ficar disponível junto com a tese. E algumas perspectivas para trabalhos futuros foram percebidas no desenvolvimento desse trabalho. Por exemplo, analisar os resultados do comportamento reológico e de danos de outras misturas que já foram testadas com os mesmos materiais, como a mistura com ligante 5070C sem cal e misturas com diferentes tamanhos nominais dos agregados. Essas misturas já foram realizadas, a gente já tem os resultados, agora a gente pode fazer uma análise dos resultados. Também é importante a gente tentar usar os dados para estudar o envelhecimento, uma vez que essas amostras foram testadas nas condições virgem, RT-FOT e PAV, permitindo o cálculo de fatores de envelhecimento para relacionar com os marcadores químicos. Por exemplo, desses fatores, o Glover-Howe e o RA, desenvolvido pelo Delaporte, para comparar com os resultados químicos, considerando o potencial do envelhecimento e comparando amostras pré- e pós-envelhecimento. A gente tem também os resultados do FTIR e outros resultados químicos que vão chegar com relação ao envelhecimento, para essas mesmas amostras, que estão sendo amplamente utilizadas em vários grupos, né? Também compreender e relacionar os testes realizados em outras instituições participantes da rede asfáltica para essas mesmas amostras. Dessas 12 amostras, 4 amostras são ensaiadas em vários laboratórios aqui no Brasil. Ainda é muito importante expandir esse estudo sobre ligantes modificados, considerando as mesmas condições desse trabalho, já que só foram utilizados 2 ligantes modificados. E também seria interessante aplicar os resultados das misturas no LVECD, no FlexPave 1.0 que a gente tem aqui no laboratório, para simular algumas estruturas de pavimento e verificar o comportamento dessas amostras. Então, finalizando o trabalho, é muito importante eu agradecer a todas essas instituições que participaram desse desenvolvimento, a Universidade Federal de Santa Maria, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, e o GEPAS, e todos os meus colegas, professores e todo mundo que auxiliou nessa pesquisa. Muito obrigada, pessoal. Ainda agradeço ao NTPE, ao professor Hervé, que me receberam lá na Escola de Engenharia. Eu agradeço a CAPES pela bolsa de doutorado sanduíche e a Petrobras, a ANP, pela bolsa de doutorado. E ainda agradeço a todos os laboratórios parceiros que ajudaram no desenvolvimento dos ensaios e no desenvolvimento das técnicas para entender os ensaios, assim como os laboratórios da rede de asfalto. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês.